Eu quero fazer tudo, então, na verdade, eu não faço nada. Eu, como uma pessoa criativa, eu me dou bem em muitas áreas. Eu já fui vendedora de passagem aérea, eu já fui vendedora de shopping, já trabalhei como secretária, já trabalhei com freela, cuidando de redes sociais, fazendo post para redes sociais, já trabalhei só com tatuagem, que é o que eu faço hoje em dia, e estou muito feliz com essa escolha. E sou formada, claro, esqueci disso. Eu fiz uma faculdade de conservação em obras de arte, fiz um TCC muito bom, que foi recomendado para mestrado, então eu poderia tentar o mestrado. Enfim, eu poderia fazer muita coisa, e se você é uma pessoa criativa, você vai entender 100% o que eu tô falando, porque nós temos esse grandioso problema de não saber onde a gente se encaixa e de repente a gente nunca vai saber mesmo. Hoje faz exatamente 30 dias desde que eu criei um desafio em que em 150 dias eu tinha que me tornar a minha melhor versão. Quando eu resolvi começar esse desafio, eu tinha comigo uma mágoa muito grande das coisas que eu não fiz e das escolhas que eu tinha feito, que de certa forma me colocaram nessa posição de precisar de um desafio, de precisar de uma mudança brusca para que eu conseguisse me enxergar como pessoa criativa, como pessoa produtiva e como pessoa bem-sucedida. E nesses 30 dias eu achei que assim, eu fosse encontrar uma fórmula mágica para chegar onde eu queria mais rapidamente, e não foi bem isso que aconteceu. Hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, dia 11 de agosto, faltam exatamente 142 dias até o dia 31 de dezembro. Ou seja, a gente tem menos de 150 dias. Eu acho muito importante a gente começar todo esse planejamento de virada de ano agora, e não quando o ano virar. Porque o que eu quero com isso tudo é chegar em janeiro de 2027 bem melhor do que quando tava em janeiro de 2026, que foi quando eu entrei sem meta, sem planejamento, sem nada. Dessa vez eu decidi me planejar com antecedência pra chegar com essa sensação de saciedade, sabe? Já estar com a minha vida mais planejada e realmente começar o ano, até porque a gente tem essa ideia de, o ano começa depois do carnaval. E todos os meus anos anteriores começaram realmente depois do carnaval. Mas às vezes o carnaval é em março. Pois é. E caso você queira saber mais sobre meus desafios, sobre as minhas metas, sobre minhas submetas, como eu organizo isso tudo, eu tenho 3 vídeos aqui no canal que eu vou deixar em algum lugar aqui pra você clicar e dar uma olhadinha depois. Então, vamos lá, o que eu aprendi nesses 30 primeiros dias. Quando eu tava definindo as metas desse desafio, eu percebi muitas vontades que eu tinha desde 2024, que foi quando eu entreguei meu TCC, quando eu finalizei tudo, que foi quando eu decidi que eu queria realmente seguir a minha carreira de tatuagem, que era o que eu gostava, que independente, sabe, era o que eu ia querer pra minha vida. Assim, isso pode mudar, até porque eu tenho meu diploma, eu quis me formar justamente pra eu ter um plano B, que é um plano B muito bom, né? Eu tenho um diploma onde eu posso seguir carreira, mas decidi seguir com o meu coração. Então, resolvi fazer com que esse meu ano de 2026, que é o meu ano que foi realmente 100% focado na tatuagem depois que eu me formei na faculdade, que ele fosse o melhor ano, sabe? Eu queria me sentir orgulhosa, eu ando mudando muito tudo que tá acontecendo nessa fase onde eu tô. Esse desafio não poderia fazer mais sentido. Durante esses 30 dias eu descobri que as coisas podem ser um pouquinho mais complicadas do que eu imaginei quando eu tentei simplificar essas metas. Quando eu dividi esse desafio, eu dividi em 3 áreas, que era pessoal, trabalho e saúde. E dentro dessas metas eu coloquei metas menores ou submetas, justamente para eu conseguir quebrar isso e ir fazendo as coisas aos poucos, para quando chegasse nos 150 dias eu percebesse que, olha, eu tô mais perto da minha melhor versão. Até porque a nossa melhor versão é sempre a próxima, né? A gente sempre vai ficar tentando fazer mais e tentando fazer mais e tentando fazer mais. A primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei nos 30 dias de desafio foi que eu não estou 100% curada do meu perfeccionismo. Eu quero fazer tudo e eu quero fazer tudo perfeito. E ao invés de estar paralisada pelo meu perfeccionismo, como acontecia antes, de querer fazer tudo e na verdade não fazer nada, eu tô realmente fazendo tudo. É muito fácil a gente pensar que, você é autônoma, você é sua própria chefe, você tem autonomia pra você conseguir organizar toda a sua agenda, fazer todos os conteúdos, se organizar da melhor forma possível. Quando a gente vai colocar na balança e organizar a semana, eu tô trabalhando praticamente de 9 até as 9. E eu sei que assim, você ser autônoma, você tem dessas, e realmente a gente tem dessas, só que não significa que isso seja uma coisa saudável. Estar no YouTube, estar no Instagram, estar no TikTok, trabalhar, porque eu preciso, né, atender as minhas clientes, responder os orçamentos, estar presente todos os dias nos stories e tudo isso tava me deixando meio
totoca, porque tô feliz estando no YouTube, eu tô feliz estando no Instagram e tava ficando infeliz quando eu tentava ir pro TikTok. Os meus clientes, majoritariamente, vêm do Instagram e eu tô ganhando muito seguidor vindo do YouTube. Eu preciso dedicar a minha energia e o meu tempo às coisas que estão funcionando pra mim. Não é porque funciona pra todo mundo no TikTok ou funciona pra muitas pessoas no TikTok que vai funcionar pra mim também, até porque eu preciso fazer um formato diferente. O formato que eu faço no YouTube, o formato que eu faço no Instagram e o formato do TikTok são formatos completamente diferentes. Quando eu tava definindo as minhas metas do trabalho, eu pensei TikTok e Instagram, porque eram as redes sociais que eu me dedicava mais. Sempre me dediquei mais ao Instagram, mas eu pensava que como o engajamento é diferente, o algoritmo é diferente, talvez eu consiga, né, uma comunidade melhor no TikTok e pedir pro universo chegar em outros estados, chegar em outros países e criar uma comunidade. Tudo isso eu consegui no YouTube, que nem estava nas minhas metas, que eu nem pensava em ser uma possibilidade. Então isso pra mim, olha, muito obrigada a todos. Ao universo, eu aceito assim com muita felicidade. O YouTube é uma surpresa muito boa desse desafio. Eu comecei no YouTube com 0 inscritos e em 30 dias, eu vou conferir aqui certinho, eu consegui 1.544 inscritos aqui no YouTube com 4 vídeos. O mais legal disso tudo pra mim não foram esses números que eu consegui alcançar, mas sim a comunidade que eu criei aqui e as pessoas que estão saindo do YouTube e indo pro meu Instagram, me mandando mensagem, falando comigo, até no meu WhatsApp de orçamento. Eu tô recebendo mensagem falando, eu adorei seu vídeo. Se você quiser me mandar uma mensagem, pode me mandar na DM, tá? Agora eu estou mais ativa. Quando eu joguei pro universo que eu queria criar uma comunidade, eu não especifiquei nada. Quando eu joguei que eu queria chegar em outros estados e chegar em outros países, eu não especifiquei que eu queria clientes, eu não especifiquei que eu queria fazer os meus guests, eu não especifiquei nada, eu só joguei pro universo e eu recebi tudo isso. Então, gente, o importante é a gente tentar, sabe? A gente precisa colocar a cara e ser corajosa. Entre os estados e países que eu alcancei aqui pelo YouTube, a gente tem Japão, Nova York, que é simplesmente meu sonho, Estados Unidos de novo, China. Gente, cheguei na China e no Japão, tá? Portugal, São Paulo, Recife, Tocantins, Pará, Salvador, BH. Agora, falando um pouquinho mais sobre as minhas metas, enfim, na área pessoal, muita coisa mudou. Eu coloquei como meta ler 5 livros até o final do ano, porque eu gostaria de voltar a ser a leitora assídua que eu sempre fui, desde muito nova. No meu último ciclo, eu tinha colocado que, como eu li 70, vamos ler 100. Eu li 90 páginas. Não foram 100, mas em 15 dias eu acho pouco, se eu quero ler 5 livros até o final do ano. A meta principal, assim, não era nem o número de livros que eu queria ler, mas eu prefiro, ao invés de ficar scrollando no TikTok antes de dormir, ler umas 10 páginas, 20 páginas que seja, pra eu pegar no sono e ter um sono mais tranquilo, sabe? O curso que eu tô fazendo de piercing também tá indo um pouquinho mais devagar por conta de algumas inseguranças que eu tenho. Por exemplo, fazer piercing em modelos. Porque quando eu comecei na tatuagem, eu fiz um curso, então eu tinha lá os tatuadores, né, que eram professores, e eu fiz a minha primeira tatuagem no estúdio. Além de treinar muito na pele artificial antes de fazer, tinha gente ali pra me auxiliar. E esse curso que eu tô fazendo, ele é online. Então eu fico muito receosa de pegar e fazer o piercing na pele de alguém. E na tatuagem eu era mais nova, sabe? Eu era mais nova, eu não tinha tanto medo. Tá me travando e, de certa forma, eu coloco outra coisa na hora que eu vou organizar minha agenda, ao invés de colocar o módulo do curso. Já que eu falei de agenda, falando um pouco sobre organização, no vídeo, se eu não me engano, no segundo episódio, eu falei que eu tava usando o Notion, mas eu voltei a usar o Google Agenda, não tô mais usando o Notion, porque eu uso o Google Agenda desde 2018, quando eu entrei pra faculdade, eu descobri que eu poderia fazer várias agendas com cores diferentes, eu consigo organizar de uma forma visual muito boa pra mim, e funcionava muito. Eu já fui do planner físico, eu já fui do planner físico junto com o Google Agenda, usando às vezes o Google Agenda só pra tatuagem. Teve uma época que eu simplesmente não usava nada e percebi que, assim,
definitivamente não era a minha versão mais organizada. E eu voltei pro Google Agenda, tenho todo o meu sistema ali. As minhas submetas eu continuo escrevendo no papel, então todo o ciclo, quando eu vou fazer essa renovação, eu escrevo tudo no meu caderninho. Eu tentei ficar usando o Notion pra fazer essa parte, mas como eu já tinha migrado pro Google Agenda, eu fiquei um pouco noiada de deixar as duas coisas no digital e preferi deixar uma coisa física pra eu conseguir, né, ter duas coisinhas e ter formas diferentes e ficar mais legal, que eu posso fazer com cores diferentes. Então hoje a minha organização tá sendo de tarefas e tempo e tudo isso no Google Agenda, e a parte mais pessoal eu tô deixando no meu caderninho, onde eu consigo dar check e pintar os quadradinhos. A parte mais difícil pra mim nesses 30 dias, sem dúvida, foi a parte de metas relacionadas à saúde. Eu consegui melhorar de certa forma, eu tô bebendo mais água, eu tô fazendo exercício uma vez na semana, mas eu não consigo de jeito nenhum comer melhor, porque eu descobri que eu estou comendo muito com o meu emocional. Nesse desafio, nos últimos 30 dias eu tive uma rotina muito mais puxada do que eu tava tendo antes de começar. E assim, tudo que eu queria no final de um sábado de atendimento era o McDonald's. Na sexta-feira, quando eu encontro meu namorado, um hamburguinho, um pokezinho, uma batatinha frita daquelas bem fininhas, na air fryer com molhinho. Mas eu tenho algumas situações, assim, né, de saúde que precisam de uma atenção maior, então é uma coisa que nos próximos dias eu quero dar um pouquinho mais de atenção. Nas metas de saúde também eu coloquei ir pra academia 2 vezes na semana. E, gente, é uma batalha espiritual fortíssima, porque a academia fica aqui no meu condomínio. É papo de 5 minutos descendo. Às vezes eu coloco a roupa e fico 2 horas com a roupa, mexendo no celular, fazendo outra coisa, porque eu ainda acho que eu vou ou perder tempo ou que vai ser um esforço muito grande. E é um esforço realmente gigantesco. Porque no ciclo passado eu fui uma vez pra academia e, gente, uma mulher sedentária vai me entender, porque é muito difícil. É muito difícil. É dor na coluna, é dor no braço, é dor na perna. No dia seguinte, dor em todos os lugares e nem com muito peso eu fiz. Fiz agachamento sem peso. Porém, no dia que eu fui pra academia, eu me senti um pouco mais ativa assim. Eu senti que meu dia durou mais, por mais que eu tivesse ido pra academia, sei lá, 11 horas. Eu fiz mais coisas durante o dia e consegui parar de trabalhar mais cedo. Não sei, de repente aquela tal de endorfina, né, que o pessoal fala tanto. Eu já falei da minha maior reviravolta, que foi o YouTube, e agora a minha maior mudança, pra mim, sem dúvidas, foi o quanto eu tô aparecendo. Em 2025, no começo do ano, eu tive uma fase low profile, porque eu fiquei muito tempo fazendo o TCC, e eu juntei o TCC com muito trabalho, acho que eu tive um princípio de burnout, fiquei muito louca, e não consegui postar mais nada, fechei minhas redes sociais, postava muito pouco na tatuagem, eu cheguei a trabalhar de CLT, gente, no final de 2025. Porque eu fiquei tão sumida que eu não tinha muito cliente, eu precisava pagar as minhas contas, por que não ir pro CLT? Inclusive aqui no YouTube eu tive alguns comentários no meu vídeo de nossa, eu queria ter coragem pra fazer isso, ou me mandaram mensagem de nossa, seu vídeo tá muito bom, eu queria ter coragem. E eu entendo isso, mas tem uma coisa muito importante, que é a gente só tem essa vida pra viver. Se vocês estiverem escutando um barulho de obra, é porque aqui na frente tá com uma restauração na caixa d'água e é aqui, na minha janela. Mas enfim, a gente só tem a nossa vida pra viver. A gente só tem a nossa rotina pra mostrar. A gente só tem o nosso trabalho pra nos sustentar. Ai, mas eu precisei arrumar um trabalho de vendedora de shopping. Quando eu arrumei meu trabalho de CLT, eu não queria mostrar, não por ter vergonha, mas pra não misturar as coisas no meu Instagram de tatuagem e, né, fugir um pouco do tema. Mas com o meu trabalho de CLT, que era numa agência de viagens, eu consegui já a preço de custo, por exemplo. Consegui certas coisas e consegui reconhecimento assim, meu comigo mesma, que é muito importante. Então, gente, se você quer virar criadora de conteúdo, se você quer mostrar mais da sua vida, mostra. A gente precisa botar a nossa cara a tapa. Tem aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Pede as coisas, manda mensagem, tenta parceria, vira UGC, vai tentando, sabe? Ah, mas meu celular não é o melhor. Ah, mas eu não tenho tanta visão, não sei editar muito bem. Eu conheço tudo isso, você está se podando, você está criando impedimentos pra você. Então, assim, para com isso, se você tá afim. Gente, 2026 é o ano pra você fazer isso. E qual é o problema de você tentar e depois você desistir? Qual é o problema de, ai, nossa, eu criei uma conta aqui no TikTok e deu certo no tempo, não quero mais. E daí, gente, ninguém paga suas contas. Ah, mas é porque fulaninho vai me julgar. Fulaninho vai te julgar por 10 minutos e depois vai esquecer. E se ele te julgar e continuar lembrando disso, é ótimo, porque ele vira seu fã, ele te dá engajamento, ele te dá visualizações. Então,
Um grande beijo, vamos parar com isso. Você não precisa esperar o ano virar pra você fazer as coisas que você gostaria de estar fazendo agora. Tem uma frase que eu ouvi muito nesses últimos 30 dias. Às vezes, a gente precisa pisar pra depois vir o chão. Se você tá precisando ouvir isso, às vezes você precisa pisar pra depois vir o chão. Eu não quero abandonar minhas metas principais, que foram estabelecidas há 30 dias atrás, mas eu quero de alguma forma deixar isso um pouco mais enxuto. Porque eu não quero tornar esse desafio, que é um desafio para eu me tornar minha melhor versão, em uma lista de coisas que eu nunca consigo cumprir e que nunca parece que eu tô fazendo o suficiente. Então, as submetas vão ser um pouco mais enxutas. Inclusive, tem uma menina que comentou isso, então, muito obrigada, Diva. Você estava certa. Na área pessoal, minha primeira submeta era ler 100 páginas. Eu quero colocar ler 70 páginas de novo. A gente vai voltar. E aí, se eu ler mais pontos pra mim, mas assim, na minha cabeça eu vou manter os 100. Continuar organizando e cumprindo a minha organização semanal, que foi uma coisa que eu consegui cumprir. Vou manter um módulo do curso de piercing por semana. Vou manter um vídeo por semana aqui no YouTube. E não vou mais colocar o caminho do artista pra eu ficar olhando e tal, porque ele tá mais uma caixinha aqui que eu não tô cumprindo. Então, a gente vai tirar. E a yoga e o alongamento matinal, eu também vou tirar por enquanto, porque quando eu cumprir todas essas metas, a gente vai incluindo outras. Então, na área pessoal, ficou ler 70 páginas, entre parênteses 100, organizar e cumprir a minha organização semanal, fazer um módulo do curso de piercing por semana e postar um vídeo por semana no YouTube. Já na área de trabalho, eu tinha colocado postar 28 stories no total, sendo 2 por dia e um dia livre. Postei 37 stories no total. Eu consegui ter um aumento bem considerável nos stories. Então, eu vou colocar 3 stories por dia, que vão ficar 39 stories em 15 dias, sendo aquilo, 3 stories por dia, mais um dia livre por semana, então são 39 no total. Vou manter os 2 posts no feed, porque eu fiz 3 no último ciclo. Os 3 TikToks por semana eu vou manter, mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que ter um conteúdo diferente pro TikTok, e eu vou só reaproveitar. Quero estar presente, mas eu não quero me preocupar tanto assim, sabe? De ser mais uma tarefa, mais uma coisa, e ficar e gravar e editar o conteúdo com antecedência. Eu nem vou colocar como meta mais, porque eu já tô fazendo isso de certa forma, eu tô tentando ao máximo fazer. Na parte da saúde, eu não consegui consumir só refrigerante zero, porque eu tive um evento e não tinha refrigerante zero, eu não queria beber água. E eu fiz academia uma vez na semana, não fiz 2, então metade. Porém, gente, com o vendaval aqui no Rio de Janeiro, fez com que eu não fosse pra academia, tá? Eu tinha colocado sem fast food, não vai ser sem fast food, vai ser manter uma alimentação saudável na medida do possível durante a semana. Beber 1 litro de água por dia, gente, em quase todos os dias da semana eu tô bebendo, porém final de semana não. E por último, eu também vou reservar o horário para academia durante meu planejamento semanal. E, gente, é isso. Faltam 120 dias para eu chegar no final desse meu desafio, para me tornar a minha melhor versão, ou chegar mais perto possível dela. E eu não faço ideia de onde eu vou chegar, quais metas eu vou cumprir, mas eu sei de uma coisa: eu não preciso fazer tudo e eu não preciso fazer tudo perfeito. E definitivamente eu não preciso esperar o momento perfeito para me reconstruir e para recomeçar, ou para começar de fato isso tudo que eu tô me propondo a fazer. E é isso. A gente se vê na semana que vem, no próximo vídeo, e um beijo.